Vamos juntos valorizar, apoiar e reconhecer as mulheres que têm muito a dizer. Em total respeito ao espaço das mulheres, Matias Marinho está aqui para ouvir, aprender e compartilhar, sempre com a consciência de que este é um espaço dedicado a elas. A partir de agora, Sextou com Elas. Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Matias Marinho. Eu daqui, você daí, todos nós juntos para mais um Sextou com Elas. Checkmate não é hoje não, você sabe, né? Hoje estamos aqui com elas, agora literalmente com elas, né? Com exceção do Wesley, que é mais ou menos elas, mais ou menos ela. O Wesley não tem problema com isso, isso é tranquilérrima, né, Wesley? Sim, com certeza. Bem, muito bem. Bem resolvido, exatamente. Hoje, exatamente, Nicole, muito bem resolvido. Resolvidíssima. Sim. Bom, então assim, estamos hoje com 2 mulheres e meio, tá? e um homem e meio. Cancela. Tá bom assim? Tá bom? Mas hoje diferente, um sextou muito diferente, porque normalmente a gente tem uma entrevistada, uma mulher que a gente sempre exalta a personalidade, a atuação como mulher, seja na área profissional, na área artística. A gente sempre traz uma mulher. A gente vai exaltar as nossas mulheres dos estúdios Checkmate hoje. A Keké, que está sempre comigo aqui, fazendo o Sextou com Elas, e apresenta também o Ribeirinhas, aqui nos estúdios Checkmate. E a Janaína Ricoli, que tá com a gente também, né? Gravando aqui nos estúdios Checkmate. É um projeto tão bacana. E o Wesley, que é nosso produtor, nosso parceiro, nosso amigo, nosso irmão, que tá aqui desde os primórdios. Desde quando tudo era só mato. Exatamente, é isso aí. Literalmente, né, Wesley? Era. Quando isso aqui tudo era mato. Bom, enfim. Janaína, antes da gente entrar, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos conversar sobre os assuntos os assuntos relacionados às mulheres e relacionados também à atuação das nossas meninas aqui, da Ricoli e da Keké. A Keké, além do trabalho que ela faz aqui com a gente, acompanhando do meu lado aqui, apresentando o Sextou com Elas, ela tem o Ribeirinhas e tem a atuação dela como modelo, estudante também, ainda tá na lida, né, Keké? Tô na lida, mas já termina, numa outra área totalmente diferente, que é interessante, né? Sim. Fala um pouquinho, Keké, vai lá, como é que é a tua vida diária aí? Complicado, já acordo muito cedo, aí tem que correr pra faculdade, principalmente nos dias de segunda e terça, que eu já tô assim, quando ela era pobre, e eu já falei algumas vezes aqui, quando ela era pobre, ela pegava ônibus 4 da manhã, acordava 4 da manhã pra pegar ônibus pra ir pra UFMA, né? Agora que ela paga Uber, né, aí ela mentira, vai de carona. Eu vou de van ainda. Os horários eles mudam às vezes, aí tem que... Mas mesmo assim, né, porque Keké mora em São José de Ribamar, aqui na região do J Câmara, e estuda na UFMA, que é do outro lado da ilha. É guerreira. Sim. Então assim, eu sempre exalto isso, exalto e incentivo também, porque é um sofrimento que vale a pena, né? Porque é um sofrimento, né, Keké? Com certeza. Sim, vai lá, continue. Como é a sua rotina aí? Rapidinho. Acordo muito cedo, vou pra faculdade, tenho aula, às vezes eu vou diretamente pro laboratório. Eu trabalho com biologia molecular, genética, sobre leishmaniose. Então, cuidar de parasito é muito complicado, sabe? É tipo como se você tivesse um filho. Então, demanda muito tempo do seu dia. Tem que estar lá olhando, ver se ele cresceu, nutrir, trocar meio. Então, sempre tem essas coisas. Que é uma parte da ciência que é muito legal e um dia espero ter a oportunidade de falar sobre isso. Isso, vamos. Aí depois tem aula de novo, aí tem essa correria, às vezes eu tenho monitoria, aí dia segunda e terça eu tenho que vir pra cá. Aí já tô aqui falando. Pronto. Aí só se arruma e eu tô aqui, ó. Nada aconteceu no meu dia, eu tô plena. É um pouquinho assim, bagunçado, mas a gente se ajeita. Mas é bacana. Isso aí, ó. Importante a gente mostrar quem são
as nossas colaboradoras, né? E exaltar, Isso. porque a gente tá exaltando todo mundo aqui. Por que não exaltar as nossas meninas? Isso. Tá certo, né, Cacá? Tá certo, obrigada. E a Ricole, Janaína Ricole. Janaína Ricole. Pois é. Estreou aí nosso podcast. Isso sim, Ricole gravado Talks. aqui nos estúdios Checkmate, foi muito bem recebido, estou muito bem amparada, certo? E estou me sentindo em casa, né? Já gravamos 2 de muitos. E aí sou mãe, sou avó, sou colunista social, sou mulher, e a gente vai vivendo aí, né? Escrevo minha coluna também de casa, trabalho em home office, às vezes faço... Jornal ainda? Ricole? no jornal O Debate. O Debate. Aí faço mestre de cerimônia, né? Às vezes vamos para evento, aí às vezes a pessoa, rapaz, só vive na rua, é meu trabalho, mamãe. Desculpa. E por aí vai. Ó, aliás, a Ricole trouxe aqui uma graça pra gente. Um vinhozinho pra gente gravar, né? com Pra gente certeza. conversar Aí, ó, aqui. Nossa parceira aí da Aurora, né? Pra gente estar brindando. E essa taça maravilhosa aqui da Casa RB, né? Que tem que ter uma taça. A altura, né? É. A altura da Aurora. Aliás, a Aurora eu conheço a vinícola lá no Rio Grande do Sul. Foi, Deve ter mano, sido né? afetada, não? Com a chuva, né? Deve ter tido alguma coisa, né? Mas se ela na parte alta. Não, a Gramado e Canelas Deu. teve problema. Não sei se na parte onde nas parreiras deles, né? Na produção mesmo. Não sei se foi afetada, mas Vou até ver. Parreira As- onde fica as uvas, né? a parreira são as árvores. As Aqui fica árvores tipo uma cerca que que dá fica em uva, cima, né? né? Eu tô vendo que o programa hoje eu vai vou- ser diferenciado. Eu vou ficar por aqui, porque senão se eu falar em terroir, aí, Vai ser diferenciado. se eu falar no terroir da Aurora, aí que vou falar inglês mesmo. Não, inglês não, é em hebraico. Mas enfim. Sim, Ricole, e aí o programa bacana, tá? Tá fluindo. A tendência aí é de assuntos relacionados ao interesse da mulher. Isso não significa que a gente não vai entrevistar homem, que a gente não vai Sim. entrevistar, né? São coisas relacionadas. Macho é de interesse da mulher, não é? Então a gente Sim, vai com trazer certeza. macho pra cá. E de alguns homens também. Isso, de alguns homens. Aí Mulher gostei. é do interesse da mulher, né? Tem mulher que se interessa por mulher. Então a gente vai trazer Vai pra trazer cá. também, né? O que você É tiver, diversificado. diversificado. Para agradar todas as É facetas verdade, da as mulher. facetas. Para não trocar letras, né? Por conta do horário, né? Ô, Isso bota aí. Gente, 9 horas. 9 horas. Na rádio, ó, só mais uma informação aqui. Estamos às 9 na Verdes Mares, na rádio e no YouTube agora com o mecanismo da estreia, não é mais a live, né, Wesley? O Wesley que pode falar mais sobre isso. Como é que é essa história agora? Não é o sextou, o checkmate de segunda a quinta é live, né? Ao vivo, na rádio e no YouTube e Instagram. Só que o sextou não, sextou 8 horas da noite, né? Matias, a gente mudou o Sextou no YouTube, ele não passa mais pela manhã. Agora a gente está transmitindo o Sextou à noite, às 8 da noite. Que é ali quando você, né, o pessoal chega em casa, dá mano. aquela descansada. dá uma Tá saindo pra descansada. sextar, tá se arrumando pra sextar. Ou né? mesmo tá em casa, porque geralmente tem uma geração agora de pessoas jovens e idosas. A gente não Fica sai mais mais em assim, casa. fica mais não em sai de casa. Aí já Não, aproveito. Não tem lugar de fala nisso aqui. Eu já- tenho certeza. Mas eu tenho com propriedade. O Wesley até que eu concordo, mas tu não tem não. Ô, Enfim. Eu vou parar de postar. Seu Marquês, Eu ó, vou parar tá de postar vendo? no meu Instagram. E aí vendo? a gente tá com essa possibilidade agora de publicar, de lançar nosso conteúdo nesse horário, justamente para pegar esse público. E aí a gente tem a possibilidade também de fazer a questão da estreia, né? Que já é uma... Esqueci. Já, tá. Já a estreia já é um mecanismo que existe no YouTube, disponível Isso, já há que a muito gente tempo. tem uma possibilidade de... Eu esqueci. Possibilidade de interar, Wesley. Da interação. Porque assim, mesmo não sendo ao vivo, a gente pode, quando tá lá, o programa gravado, aí vai pro ar,
já foi o gravado, né? Mas a Isso. gente fica lá. Ah, sim, com comunicando, certeza. né? A gente tem a chat. possibilidade de ter aquela interação com o conteúdo, com o que está sendo passado. Por exemplo, você tem ali uma live normal, que você está fazendo ali ao vivo mesmo, de fato. Você tem aquela possibilidade de estar ali no chat, conversando com o pessoal, ao mesmo tempo que ele te responde ali, tem aquela interatividade mais de perto. E na estreia não muda muita coisa. Você consegue ali interagir com as pessoas que estão assistindo também. Maravilha. Essa é a possibilidade do Sextou agora. Muito bom. Antes da gente entrar nos assuntos aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos conversar sobre alguns assuntos relacionados às mulheres que foram pautas no Sextou, nos nossos programas anteriores. E tem uma pauta aqui que está muito em destaque no Brasil, muita gente discutindo, muita gente brigando nas redes sociais, muita gente brigando antes do programa começar. E... Gente, é porque vocês não olham os bastidores, mas Treta. o clima já começou tenso aqui, Mas entendeu? Isso era para o Cláudio estar gravando os bastidores. Não, tenso. Já que aí já tá no pique. Sim. Mas assim, o brigando que eu digo é no aspecto de discutir e defender sua posição com veemência. Eu, como mediador aqui do Checkmate, do Sextou e do Checkmate também, mas mais do Sextou, estou aqui para ouvir a opinião das mulheres e transmitir a opinião das mulheres. Tanto é que, se a gente pegar um histórico, né, você vai concordar comigo, se a gente pegar um histórico dos nossos entrevistados, a gente teve aqui feminista falando e foi muito respeitada com suas ideias e a gente tentou fazer o máximo, transmitir ao máximo das ideias dessa representante do mundo feminista, ao mesmo tempo que a gente trouxe aqui pessoas que não tem nada a ver com essa discussão ideológica, de nada, praticamente nada, a não ser a parte comercial, a parte de ganhar dinheiro. Sim. E a sua história como pessoa, como mãe. Então foram várias nessa linha. E trouxemos também aqui recentemente a Sâmara, doutora Sâmara, que é uma advogada, que tem uma defesa veemente do direito dos cidadãos. E aí, como ela defende o direito de uma forma não digamos assim, não compartimentada. Exatamente. Não pelo lado, pela ótica feminista. Sim. E nem pela ótica simplesmente da mulher, mas sim pelo do direito do cidadão, que de das fato pessoas. Né? Exatamente. Então, assim, a gente trouxe a Sâmara e ela falou muito bem aqui. E um desses assuntos a gente vai destacar e voltar a conversar sobre isso. Que é a questão acaba sendo injustiça com relação ao homem. Aqui a gente trouxe também recentemente uma entrevistada que falou muito da Lei Maria da Penha, falou da questão das vítimas, das mulheres que são vitimadas todo dia, e a gente, de certa forma, concorda que a lei é necessária. Sim. A Lei Maria da Penha é totalmente necessária. Né? Essa agressão é real. Que é real, mas assim, pela ótica lá da Sâmara, e que ela defende muito bem, é que esse direito da mulher está cerceando o direito que o cidadão homem tem também. Então ela trouxe um exemplo aqui que a gente vai conversar mais na frente, por exemplo, na questão das medidas protetivas, que são concedidas de uma forma a apenas ouvir a mulher. A mulher chegou lá na casa da mulher, por exemplo, e disse: olha, eu estou sendo ameaçada. Não vou nem falar a questão da ameaça física, mas, por exemplo, ela coloca a questão da violência patrimonial e a violência psicológica. Eu estou sendo vítima de uma violência psicológica e patrimonial. Quem está ouvindo naquele momento ali não vai atrás das provas, saber se realmente ela está sendo vítima de violência patrimonial e vítima de violência psicológica. Já concede a medida protetiva de imediato. E isso, eu disse aqui, tem que conceder mesmo. Só que o problema é que, às vezes, muitas mulheres estão se beneficiando, se aproveitando dessa facilidade para exatamente conseguir essa medida protetiva contra o homem e quando vai provar, não existe. Mas só que no espaço dela conseguir a medida protetiva até o homem provar que ela não tem
que ela não tem prova do que ela falou, o cara já foi praticamente condenado, porque uma medida protetiva é uma prisão. Sem grades, como bem falou a Ricole nesse dia, mas é uma prisão, uma restrição de liberdade, né? E se a mulher já chega lá com falsa acusação, é claro que ela vai, durante esse período, se aproveitar disso e fazer de tudo para que o cara seja preso mesmo. O direito dela vai ser assegurado ali. Exatamente. Então, assim, aí, se o homem chega lá, que aí é onde entra o absurdo. Se o homem chega lá e diz que está sendo vítima de violência psicológica, já existe uma mentalidade desde o processo da denúncia lá na delegacia até a justiça, passando pelo Ministério Público, de que homem não sofre violência psicológica. Tá? É o macho. Não. E mais ainda, e pior ainda, né? O homem não sofre violência física. Foi colocado aqui nesse dia que um juiz chegou a comentar, aliás, um desembargador chegou a comentar, o único homem que sofre violência psicológica é o Cebolinha, como é? Não é o Cebolinha, Isso que é violência física. Psicológica, né? Física e psicológica. Física e psicológica. Então, vamos conversar. Não era para eu falar, né? Mas eu estou só relatando aqui. Sim. Não, tu tá relatando o fato, né? Exatamente. Que foi dito. Mas foi isso, né? Sim. Então, assim, vamos ao primeiro assunto. Estão preparadas? Meninas, preparadas? Bora lá. Tô preparada, Matias. Você está preparada? Preparadíssima. Vou pegar aqui minha faca. Bom, o primeiro tema da nossa conversa de hoje é o projeto de lei que aumenta a pena para as mulheres violentadas em caso de aborto após 22 semanas. O projeto de lei, aqui só para a gente entender, o projeto de lei equipara o aborto ao crime de homicídio. O projeto é o PL 1904/24 e aumenta a pena máxima de crime de aborto de 20 anos para quem realizar o procedimento a partir da 22ª semana de gestação. E esse assunto, claro, ganhou destaque, muita repercussão, e todas as correntes políticas, ideológicas discutindo e cada um defendendo o seu. Mas o assunto já está no ar. Bom, rapidinho aqui, os argumentos contra o projeto. Argumenta-se que o projeto é mais um mecanismo do Estado contra as mulheres, no caso do risco de pena de mais de 20 anos, 10 a mais do que o próprio estuprador. Os argumentos a favor, argumenta-se que o projeto protege a vida da criança e que a mulher não tem direito de abortar, ainda que seja fruto de um estupro. Não é bem assim, porque isso ela pode fazer independente da lei até a 22ª semana. Não vai tirar, esse direito não vai ser extinto. E tem um detalhe, Matias, rapidinho, que o bebê com 22 semanas ele já tá formado, tá? Ele tá formado, então a partir disso daí já é um absurdo, porque a criança já tá formada, tá? Acho que é do 13º, por aí, o bebê ainda tá assim naquela fase de desenvolvimento, mas 22º o bebê já tá formado, então é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Já é totalmente formado. Pra gente simplificar mais, porque às vezes eu mesmo só passei a entender sobre essa questão das semanas quando eu estive grávido, né, através da minha companheira da época. E aí eu entendi, mas muita gente não entende esse negócio da semana. Falando de meses fica mais fácil, né? São 9 meses de gestação, em média não, o normal, né? E aí esse 22 semanas equivale a quase 5 meses. 5 meses, né? 5 meses. 5 meses. Pois é. Então fica faltando o quê? 4? 4 menos da metade, né? Menos da metade. Dá tempo de pensar, se quer. E no caso de um estupro, de qualquer situação, em gravidez a mulher descobre com 2, 3 meses, né? 2 meses. No máximo 3 meses ali. Não é, gente. Até antes, né? Tem tempo. Eu acho que a discussão acredito que essa discussão ela para muito pela questão ideológica e moral. Sim. Assim, porque, por exemplo, por um lado,
existe a ideologia de que a defesa de que a mulher ela tem um direito sobre o corpo dela. Só que a gente tem que ver diversas nuances. O corpo dela, mas o bebê que está ali faz parte do corpo dela, seria, sei lá. Enfim, mas acho que vocês conseguem entender a nuance. Será que ele teria... Será que ele tem culpa? Não, Enfim, não tem é uma culpa, nuance, é um sim. exemplo. Aí já outra questão moral. Por uma questão moral, como é que eu posso colocar isso, meu Deus? Eles começam a dizer o que pode e o que não pode. É uma sociedade querendo, como é que eu posso dizer, domesticar não. Catequizar. Não Manipular, Manipular. Isso, do ponto de vista mais religioso. Eles começam, um setor da sociedade começa a colocar isso mais de um ponto de vista mais religioso. Sim. Então acaba que ali surgem grupos que defendem uma colocação, uma nuance da discussão, e acaba que a gente não chega a ponto nenhum. Só que a gente tem que observar nessa questão toda, mais em relação mesmo a, de fato, a vida da criança. Porque, por exemplo, eu, Wesley, me coloco contra a prática do aborto. Só que a gente tem aí 3 situações previstas em lei que é permitida, né? E que não vai, com a aprovação do projeto, não vai ter interferência, exatamente. Vai continuar. Existem essas 3 colocações. Vale a gente ressaltar aqui quais são. Em relação a vítima de estupro, né? De estupro, a mulher vítima de estupro. Eu não lembro se tem algum limite de tempo para fazer esse aborto, em decorrência do estupro. Mas acredito que não. O que a lei vai fazer é exatamente isso. Estabelecer uma limitação. Esse tempo. Tá. E outra questão que é a anencefalia, né? Quando a criança nasce sem um cérebro, ou com o cérebro pula de fora da cabeça. Sim. E também quando há riscos muito fortes. Enfim, quando há risco da mãe falecer em decorrência da gravidez. Isso aí que é colocado pro Wesley, desculpa te interromper, mas é bom pontuar. Esses 3 pontos, eles são... Existem previsão legal para isso. E uma coisa que que a gente precisa pontuar é que, em sendo aprovada a lei, isso não vai ser mexido, não vai ter... A única questão que vai interferir no que já existe é com relação ao tempo. E que é muito importante essa questão do tempo, né? Porque você foi vítima de um estupro, claro que vai ser denunciado imediatamente. Se vier a gravidez... infelizmente, em decorrência desse estupro, vai ter o tempo necessário para você abortar. E esse direito vai ser mantido. Né? Até o fato de você não saber que você está grávida durante um tempo teoricamente longo, é bem raro acontecer. Pode acontecer, mas é bem raro. Então, a mulher, como a gente já falou bem no comecinho, a mulher ela vai saber. Com certeza. A menstruação, enjoo, tudo isso interfere. Então, a mulher... outra coisa, como o Matias falou, se vai ser denunciado de imediato, porque não se toma providência, não tem negócio de pílula do dia seguinte. Sim. Ou criar alguma coisa que interrompa se fecundou ou não fecundou, algo que seja no começo. Até para não criar... Mas o sistema público já prevê isso aí. Né? Quando foi criada a lei, naturalmente o sistema público já se adequou a isso. Então, hoje as mulheres... Exige a pergunta, né? Você tomou algum... Hoje as mulheres já podem fazer esse procedimento no sistema público. Que antes era um problema, porque alimentava ainda mais as clínicas clandestinas. Não, mas o que eu digo é assim, por exemplo, no início. A mulher foi estuprada hoje, estuprou, ela vai denunciar. Entendi. De lá ela deveria já ir pro pronto-socorro, ter alguma coisa para tomar, para prevenir, tu tá me entendendo? Ou então dizer, olha, qual data foi? Digamos, daqui a um mês, se sua menstruação falhar, venha fazer um teste. Se você estiver grávida, aí alguma coisa assim, mas não se prolongar, até porque, gente, pelo amor de Deus, uma pessoa com um bebê de 5 meses na barriga. Essa questão, assim, o que a Ricole está dizendo faz sentido e eu concordo com ela. Só que a gente tem que observar questões socioeconômicas. Porque, por exemplo, eu vou dar um caso próximo. Vocês todos conhecem minhas origens. Eu vim de um lugar chamado Araoca. Inclusive, até compartilhar esse caso aqui. Hoje em dia, não sei como é que está a situação lá, mas na época, as pessoas, muitas famílias eram bem pobres. E havia uma situação lá que a mãe tinha 3 filhas,
E o padrasto que ela, enfim, que geralmente esse povo se junta, mora junto e tal, monta uma família ali, uma pseudo-família. O que aconteceu? Naquela situação socioeconômica, o padrasto, ele abusava sexualmente de uma das filhas. Abusava. E por mais que ela apareceu grávida, não foi feito nenhum tipo de denúncia. Aí eu fico pensando assim, há muitos casos que a denúncia não é feita, embora conhecida pelo contexto ali das pessoas, a denúncia não é feita por uma série de fatores. E um deles é exatamente o que acontece na violência doméstica, que é exatamente a dependência financeira, Emocional às vezes dependência também. emocional. Aí entra a questão religiosa. Aí a questão né? religiosa. Então, são muitos fatores que também devem ser levados em consideração nessa discussão. Aí a gente pode dizer assim, poxa, mas ali no começo, eu concordo que a mulher deve procurar ali, mas a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. Porque por mais que quer, por exemplo, vamos supor, Não dá esse exemplo, não. Não, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Outra pessoa, Ana, uma outra pessoa. Não, Ana não. Ana não. Joana. Vamos falar Joana também não, conheço Joana. Mariazinha, ela sofreu Uma sujeita. Por favor, Matias. Uma pessoa. Uma pessoa. Hipoteticamente. Uma Maria, ela foi abusada sexualmente. E eu não entendo obviamente que eu não vou entender como é que funciona a cabeça de uma mulher, mas eu acredito que ela fica muito abalada psicologicamente. Tem a questão da vergonha também. Exatamente, vergonha. muito abalada psicologicamente, e isso pode afetar ela, os rumos da vida dela a partir dali. E só Entendeu? pra Isso vai- o tempo também dela se... a cabeça dela Processar aquilo. processar e voltar por onde ela tá agora, assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Então realmente demora. Pois é, então são questões que devem ser levadas em Mas consideração. assim, o que a Ricole colocou, muito importante, que é o que você está colocando, é o que deve ser discutido mesmo. O que deve ser discutido é o que a lei traz de benefício e o que ela pode prejudicar. O que eu acho, que eu vejo que atrapalha, é exatamente a fala inicial do Wesley, quando ele colocou aqui que existem várias discussões sendo colocadas, questão moral, questão religiosa, e não se trata disso aqui. A questão do aborto já é uma questão resolvida no Brasil. É permitido por esses 3 casos, por exemplo, que você já falou. Então está resolvido isso, não está mais se discutindo questão do aborto. Está No caso, apurado por lei. Isso. Está se discutindo. Isso aqui, na verdade, é um aperfeiçoamento. Não estou julgando e nem emitindo opinião. Mas o projeto de lei, ele ou é um aperfeiçoamento ou não. Mas é uma discussão em torno do que já existe. Então, não está se trazendo a discussão, eu sou contra ou a favor. Isso já foi superado. Pelo menos o que eu penso é isso, já foi superado. Mas aí os movimentos feministas, alguns movimentos, aí entra a questão da esquerda, movimentos de direita que começam a colocar discussões que não cabem aqui. A questão aqui é direito, é tempo de quando é que começa isso, e a questão da penalidade. Aí, sim, vamos discutir a penalidade. Tudo bem, tá demais? Aí sim. Mas não está em discussão, pelo menos eu não sei se eu estou errado, Ricole. O que você acha? Tá certo? Não, esse já está estabelecido, já foi batido o martelo, como diz, né? Que já existe essa lei, né? Por esses 3 motivos. Agora, essa questão de prazo, de prolongar. Quando eu falei assim nessa questão de minimizar, por exemplo, são pessoas esclarecidas que vão lá, que denunciam, por exemplo, aconteceu hoje, denuncia amanhã, já tomam certas providências, entendeu? Não deixa passar. Mas, lógico, a gente tem que ver que são situações e situações, que às vezes que a mulher fica tão abalada, que ela fica envergonhada, que ela isso, que ela aquilo, o psicológico dela trabalha, aquela coisa assim, ela fica numa situação tão vulnerável de tantas incertezas que ela acaba deixando passar, né? Mas aí é que tá a questão, o que deveria ser feito, que eu acho. O incentivo para denunciar. O que a gente vê muito hoje, Matias? São um monte de gente que eu não estou dizendo que é errado, porque é um crime que não prescreve, não é isso?
desse crime de abuso, de estupro, de abuso, de não sei o que, não presta. Mas o pessoal vem buscar lá de carne assada. Quando eu tinha uma mulher de não sei quantos anos, que ia buscar lá de carne assada, que fez isso comigo. Gente, eu sei que eu entendo que na minha época era mais difícil, né? Eu com 49 anos, se fosse, no caso, eu com 13, que eu não sei o que, era um pouco mais difícil. Mas assim, hoje em dia a gente tem que incentivar as pessoas a denunciarem de imediato, para serem tomadas medidas imediatas, para não deixar gerar uma situação, porque por mais que seja permitido, mais que isso, chocam. Entendeu? E também um apoio à pessoa, né? A isso. pessoa que tá. Às vezes a gente acha que é muito perfeito em questão de lei, mas também tem que ter políticas públicas mais adequadas para apoiar essa mulher, porque ela tá em um estado Tu é louco, cara, muito caótico. doido isso. Eu não me imagino passando por isso. Eu acho que não desejo com mulher nenhuma. Que deve ser horrível. Eu acredito que a mulher, ela não, hoje em dia, assim, que uma das coisas que foi destacada aqui foi a questão do medo, né? Sim. Eu acredito que muito em função disso também, da ausência de políticas públicas, assim, existem, mas talvez a mulher, ela não se sinta tão amparada assim, tão protegida. Mas a gente E a falta de informação vai também, é tudo muito... a gente vai contra o que a gente viu, por exemplo, no sexto anterior com a doutora Sâmara. Hoje, a lei da Maria da Penha está aí. Hoje está até se discutindo os exageros que estão embutidos ali em alguns pontos. Mas hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que reúne todas as políticas públicas, assistenciais, psicológicas, tal. Tudo está ali. E eles, se tem um negócio que funciona, é a Casa da Mulher Brasileira. Sim. Só que assim, a gente tem que pensar pro outro lado. Quem mora no interior... Da mesma forma. Quem mora no interior... Deixa eu dar um exemplo. Eu conheço alguns casos... Olha, aquele lugar cheio de casos. Eu conheço alguns casos, por exemplo, que denúncias, por exemplo, de violência doméstica... foram negligenciados na delegacia de polícia civil. Aqui, as pessoas, elas teriam... Você tem até aqui, não precisa ir no interior, não. Isso, só que assim, aqui em São Luís, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que a mulher, com certeza, ela vai ser muito bem amparada lá. Pelo que a gente tem de conhecimento do como é que funciona lá, a mulher, ela chega, ela vai ser muito bem amparada. Eu tô fazendo aqui um paralelo com um contexto mais fora capital. E é isso que eu vou te falar rapidinho. São duas realidades completamente diferentes. Gente que vive em uma cidade mais urbana, eu tô botando só aqui um paralelo, e pessoas que moram em lugares mais afastados, interiores. Acesso à informação é muito mais difícil. Eu sei que a gente tá aqui com o celular, mas, enfim, as pessoas têm interesse nisso. Acesso à informação, gente, ela é fundamental para todos. Será que a pessoa que sofreu qualquer tipo de abuso, ela vai saber... como for identificar, se entende? É abuso, esse direcionamento, entendeu? Até porque as escolas, assim, pelo que eu tenho de conhecimento, as escolas às vezes não têm educação sexual. Abafam. Isso também é uma questão de política pública. Eu entendo realmente o que o Wesley tá falando, no sentido, aqui pode funcionar muito bem. E pode funcionar em qualquer lugar, mas tem acesso à informação para o público, para as pessoas? Tem acesso, tem que ter acesso, entendeu? Então... a Casa da Mulher Brasileira tem extensão hoje em vários polos. Por exemplo, do Maranhão. Falar do Maranhão que eu conheço, né? Então, hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente do que foi 10 anos atrás, por exemplo. 5 anos atrás. Hoje é totalmente diferente. E graças a Deus, né? Que a mulher tem acesso a isso. Talvez não tenha em sua totalidade lá nos interiores mais longínquos, mas hoje nas cidades a gente tem realmente esse debate aflorado em todas as regiões do estado, por exemplo. Eu digo porque assim, conheço vários trabalhos, frentes que estão atuando em várias áreas do Maranhão, inclusive coordenadas pelo próprio Estado hoje. Hoje o Estado tem secretarias direcionadas para isso. É verdade. Um avanço muito grande. Sim. Bom, ainda sobre esse assunto, nós tivemos aí uma matéria no Fantástico que divulgou uma reportagem sobre o caso de uma criança de 10 anos vítima de violência sexual praticada pelo próprio tio. Quando eu falo desses grupos, dessas aglomerações ideológicas
que acabam tentando manipular o assunto, eu incluo aqui o próprio Fantástico, a Globo. Se hoje pega uma matéria do Fantástico, é totalmente direcionada a gente que, eu, o Wesley, por exemplo, e a Ricole, que está diretamente lidando no jornalismo, a gente consegue identificar exatamente. Não é nem o sensacionalismo, a manipulação mesmo. Para um lado. Direcionar o pensamento. Se olhar as reportagens hoje do Fantástico com relação à Argentina, meu Deus do céu. As reportagens da Globo, hoje não, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Quando ela não quis... A Globo já nasceu errada. Claro, o sistema que veio lá apoiando a ditadura, né? Aí quando o Lula era candidato, que eles não queriam o Lula, manipularam até vídeo de debate, não sei o quê, para favorecer o Collor. E aí vem a história toda. Agora, com relação a Bolsonaro, a mesma coisa. Né, sempre favorecendo o Lula. Agora o jogo virou, né? O jogo virou. Enfim, a gente sempre teve... Não tanto assim talvez pelos seus dirigentes somente, mas pela própria força que ela tem. E claro que é pelos seus dirigentes. Tá, total. O pensamento ideológico que predomina acaba sobressaindo nas reportagens, enfim, a gente sabe como é que funciona isso, né? Sim. Mas, enfim, vamos ver uma reportagem do Fantástico e aí as meninas comentam. Um projeto de lei em tramitação acelerada na Câmara dos Deputados provocou um debate intenso essa semana. O texto, ainda não aprovado, qualifica como homicídio o aborto a partir de 22 semanas de gestação, mesmo em casos de estupro. Isso num país em que a cada 8 minutos uma menina ou mulher é estuprada, de acordo com dados do Fórum de Segurança Pública. Em 2020, religiosos tentaram impedir que uma criança de 10 anos, violentada pelo tio, fizesse o aborto a que tinha direito por lei. Ela foi levada do Espírito Santo a Pernambuco para ter acesso ao procedimento. Essa história ganhou repercussão nacional. Agora, 4 anos depois, a família desta menina, hoje adolescente, falou pela primeira vez. A senhora tem a guarda dela e a senhora a chama de filha, apesar de a senhora ser a avó dela. Eu sou avó e mãe, porque eu peguei ela com 27 dias nascida para mim, é minha. Ninguém toma, eu não deixo. Esta é a família de uma adolescente hoje com 14 anos. Escondem o rosto por uma questão de segurança. 4 anos atrás, eles tiveram a intimidade invadida durante um momento traumático. Nossa, destruiu a família toda, na verdade, né? Desmoronou toda a estrutura da família. A senhora teve a casa invadida? Invadida por eu nunca tinha visto na minha vida. Ainda veio que dar uma palavra para a senhora. Sabia que a senhora não pode fazer aborto da sua filha? Eu falei, por quê? Porque não pode, porque a senhora está pecando, que a senhora está fazendo um negócio que Deus não gosta. O que a senhora fez? Aí eu falei assim, ei, moço, a filha é minha, nela manda sou eu, então se ela não quer, eu também não quero. A menina foi estuprada pelo tio. Ele continua preso. A senhora, em algum momento, suspeitou dele? De jeito nenhum. O que aconteceu, eu fiquei de boca aberta. Eu nunca imaginava. Ele ameaçava ela? Ameaçava. Dizia que se ela falasse alguma coisa, ia matar o pai dela, ia matar eu, ia matar o avô, os tios, e principalmente a tia que ela gostava muito, que era a mulher dele. Mato todo mundo e vou embora. Era agosto de 2020, a interrupção da gravidez de uma criança de 10 anos que era estuprada pelo tio chocou o Brasil. Uma menina de 10 anos que precisou entrar escondida no hospital para fazer algo que ela e a família queriam e que tinha todo o amparo da lei. Foi uma descoberta tardia, por ser uma menina, por ter medo das ameaças que ela estava sofrendo. Ela não conhecia o seu corpo. Ela foi levada pela família para o hospital da cidade. Naquele hospital foi confirmada a gestação, mas dali ela foi retirada da família. Ela passou alguns dias no abrigo e somente após uma sentença judicial é que ela foi levada para um hospital de referência e, na sequência, após ser negado o procedimento, ela foi levada para Pernambuco. Ontem, pela primeira vez, a família decidiu falar. Ficou uma ferida muito grande. Criança não pode ser mãe, então não é que criança vai ter a criança.
Não tem essa condição. Isso é uma coisa tão absurda que imaginar que alguém defenda isso. É muito triste. É uma sociedade misógina, que tem ódio às mulheres. É tudo hipocrisia, né? Que a gente sabe que quando acontece com a família, eles pensam diferente. Eu tiro pela minha, que me dói até hoje, e vai ficar me doendo o resto da minha vida. Não adianta, que não vai sair de mim. Até hoje, faz 4 anos, eu olho pra minha filha, eu sofro. Eu olho pra minha filha, dói. Hoje, não acontece mais isso, né? Não acontece o que aconteceu lá. Porque já há a orientação e a lei que prevê exatamente isso. A lei, no caso, Matias, ela sempre previu isso. A gente relembrando detalhes desse caso, que inclusive não foi exposto, teve uma juíza, eu não me recordo se foi o mesmo caso, mas não sei se foi o mesmo caso, mas um caso semelhante, de uma menina, que ela estava na mesma situação, e a juíza ela tentou impedir isso. Inclusive, nesse mesmo caso aí, um grupo de religiosos foi pra frente do hospital fazer oração pra que uma criança, velho. 10 anos, a gente tem que frisar isso, que é 10 anos. A criança não tem nem o útero formado direito. Eu não sei se passou na reportagem, mas alguém lembra quantos meses ela tinha? Quantas semanas, na verdade? Não passou. Não, né? E aí, Colin? O que dizer? Então, eu sou contra, né? O aborto, sou contra e, tipo assim... Mas existem casos, né, como esse aí, porque eu fico pensando assim, eu tenho uma neta de 10 anos, né? Então, é como tu te fala, às vezes a gente puxa pra gente. E, meu Deus do céu, tipo, talvez se ela... Porque eu fui avó, a minha filha engravidou com 15, teve com 16, né? E não fui contra o aborto, aquela coisa assim. Mas é uma situação diferente, ela namorava, aquela coisa assim. Então, mas assim, eu não sei se... Não sei, acho que eu... Se conversaria com minha neta, tal, aquela situação toda é traumática, tal, mas assim, eu, por mim, se ela quisesse levar a gravidez, eu deixaria, tal, aquela coisa todinha, porque... Ai, gente, é uma vida, eu não sei. Muito, como eu tô te falando, se fosse no começo, se fosse algo que acontecesse com ela, que a gente visse na mesma hora, aquela coisa, eu ia acompanhar até certa situação para não traumatizar 15 dias, um mês, aquela situação todinha. Aí sim, talvez permitiria um remédio, alguma coisa assim. Mas eu acho que, cara, depois que... O coraçãozinho, a mesma coisa da minha filha. Que tá formada, né? E da minha filha, ela escondeu, né, a gravidez e quando eu fui ver, o quê? Tá grávida, doida? Eu fiquei revoltada, né? E aí, cara, quando a gente escuta o coraçãozinho, meu amor, já era. Pra mim, eu digo, meu, foda-se o mundo, eu não quero nem saber se vão falar, Cara, na hora que eu escutei o coração, eu digo, pronto, mesmo é uma vida. Entendeu? Então, assim... Eu entendo as mães e tal, e, cara, mas tu é doido. Acho que no meu caso, assim, eu conversaria com ela, minha filha, olha, aconteceu isso, tal, mas e aí, você? Não, vó, não quero, tal, uma coisa, mas assim, no comecinho, logo pra não ter trauma, aquela coisa, mas tu é doido, bicho. Eu fico pensando, que você tá falando, eu ia conversar. O que conversar? O que falar, né? É uma coisa que ninguém tá preparado. Não ninguém não sai assim. É muito complicado. Eu tava Agora eu ia vendo... atrás pra matar o caboclo. Eu também. Esse aí, com pai de não tinha até dessa, né? Recentemente também apareceu uma entrevista, uma reportagem, que a menina ela estava internada. E ela estava sendo estuprada pelo pai. Cara, os enfermeiros que olharam. Gente, isso ali me bateu uma revolta. Eu falei, caraca, como é que... Como é que... No hospital. Porra, é fogo. Isso que a gente viu que foi exposto, né? Mas quantas vezes isso acontece? Quantos casos existem anônimos? Sim. Que a gente não vê. Então, isso acho que é só a ponta do iceberg. Olha, recentemente eu estava conversando com uma pessoa... Vocês desligam... Desliga aí, Cláudio, o microfone ali, por favor, viu? Só no gelo, meu de gelo. Deus do porque céu. é um assunto tão tenso, né? Só pra quebrando o gelo. Literalmente. Voltando aqui, eu tava conversando com uma amiga distante e ela tava falando sobre a vida dela. E ela disse que ela descobriu que ela foi estuprada
pelo tio dela depois dos 30 anos. Porque ela sempre teve alguns problemas traumáticos, mas ela não conseguia explicar o que era. Identificar também, né? Foi depois de um longo período. E aí foi se descobrindo. Os pais, era também sobre o tio dela. Só que os pais fingiram assim, ó, demência, Tá tudo sabe? certo. Tá tudo certo. Abafaram. O cara não foi preso. Então, abafaram. Só afastaram ela da criança. Mas, tipo, sabe? Quantos casos que isso acontece, né? entendeu? Gente que hoje pode estar velha, entendeu? Eu vi, assim, não tem nada a ver com isso aí, mas eu vi hoje, coincidentemente, um vídeo, esses que passa aí nos rios, de um suposto homem mais velho do mundo, que está no Brasil, não me lembro, parece que é no Acre, alguma coisa assim. Ele tem lá pelos 145 anos. Meu Deus. Aí lá no próprio vídeo falou que ele casou com 95 anos com uma menina de 14 anos. 95 anos e teve lá seus 3 filhos. Só que a reportagem não estava o vídeo lá não tratava, era uma reportagem na verdade, não tratava exatamente da questão da menina com 14 anos e ele com mais idade. Era ressaltando a idade dele. Como suposto homem mais velho do mundo, né? Mas é um absurdo. Eu acho aí, isso absurdo. O que vocês acham absurdo. É bisavô da menina. Aconteceu um caso do prefeito, né? De uma menina também que... Sim, de Santa Catarina. Menina, só que eles só foram abrir acho que essa notícia depois que ela tava com 16 anos, Sim, né? 16 anos, mas está quanto tempo que eles estavam juntos? Diz que desde os 15 e a família dela toda empregada lá na prefeitura. O estupro de vulnerável até 14 anos. Até 14. Mesmo até com 14. consentimento, né? Tipo, não existe consentimento. Não existe. Até 14 anos não tem. Não tem, mas onde assim, tem eu a dou partir entre de aspas. 15. Sim, eu entendi. Depois. Mas é crime. Não é crime, não pode. Imagina. Isso aí é responsabilidade. Esse cara não cometeu um crime? Com certeza. Cara, aí ele pagou pra... E aquela menina de 12 anos mesmo, uma MC, sei lá, influencerzinha que tá casada com um cara de 21. Não, esse caso aí dela, ela disse que foi jogada de marketing, que era pra angariar recursos a mandar pro Rio Grande do Sul. Ah, mentira. E ela não é. Não tem nada disso. E as pessoas ainda viajando, hospedada em hotel. Mas o que é absurdo é assim, é a apologia, porque exatamente. Né, a apologia a essa situação. A sexualização de Matias, eu tenho criança. observado assim, fazendo uma comparação com a minha adolescência que não é muito distante do momento atual, com certeza. que essas apologias à sexualidade, essa erotização do jovem tá muito mais forte hoje. Muito! E tá muito sucinto, não tá... Pode falar nome de gente para ser... E não é tão escancarado como a gente tinha antes, mas é pior. Sim. Porque os jovens já estão tão ligados no assunto. E pra frente, coisas que não... Tão ligados no... Os jovens estão tão ligados absolutos. Isso, que você... Mas isso é muito, sabe do quê? Da desinformação dos pais. Exatamente. Eu vou te dizer por quê. Eu sei que a escola influencia, o mundo externo influencia, mas na própria família há uma influência, às vezes, permissiva. Né? Sim. Não é diretamente. Mas eu tenho um caso de uma colega de Maísa, que tem 3 anos, ela tem 6 anos, é um pouquinho, quase o dobro da idade. E aí, Maísa já é muito, mas é minha filha, né? Vocês sabem. Ela é muito controlada com relação a telas. Eu tô o tempo todo, não dorme, essa coisa de dormir, bora botar a tela aqui para dormir, nada disso. Porque eu tenho uma concepção de quanto menos tela, mais sou eu na vida dela. Sim, então, é verdade. Ela, até recentemente, ela teve com umas coleguinhas aí, eu observei, né? Foi uma tarde toda com umas coleguinhas, e as coleguinhas, a maior parte do tempo com tela. E ela querendo brincar, interagir, não sei o quê, tá fazendo brincadeiras. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o trabalho tá dando resultado, né? Com relação a isso. Mas eu vi essa coleguinha dela, que esteve com a gente, e o tempo todo olhando o Instagram. Edmina, me dá isso aqui. Vai brincar, vai ver. Só que depois eu tive a curiosidade de ver o que ela estava olhando. Sabe o que ela estava olhando? No Instagram da tia, que é maior de idade, 22 anos, não sei o que. Não é a mãe dela. Ela mora com a tia, ela não mora com a mãe, enfim.
E lá o perfil é só funk, não sei o quê, essas músicas aí vai pra pessoa todas. que se agrada Isso, disso, né? exatamente. É. Se for no meu algoritmo, você vai ver só foguetes. Tá. Tá bom, Cláudia, senta lá. Tá bom, Cláudia. Então. Deixa eu contar uma história. E aí eu fiquei horrorizado com isso, sabe? Sim. Porque além de tudo, além de estar essa materialidade, de estar olhando isso aí, tem a permissão. Tá lá o Instagram da tia fazendo Não monitora, isso. não olha o tipo de coisa que tá olhando. Como eu tenho intimidade com... Não vou dizer aqui, porque senão vão saber quem é e não é bom. Mas, enfim, eu chamei a atenção. Eu disse, olha, você já viu o que sua filha tá olhando? Você já viu o que tá acontecendo? Ela, foi rir, né? Enfim. E, Matias, essa situação ainda é pior com os meninos, porque culturalmente o pai, ainda mais quando tem a presença do pai, o pai acha bonito. Estimula. Nossa, pra ele ali é uma questão de honra. Machismo. É erotizar, erotizar o menino desde cedo. Inclusive eu tenho um amigo que eu lembro quando a gente era criança não, ele era adolescente, que o pai dele chegava pra ele e dizia assim, e a filha de fulana passou bem, traz ela pra cá pra casa. Pega ela, assim mesmo, e eu lá querendo brincar de Beth. Eles falando de pegar a menina. Pegar a menina. Aí eu fico pensando assim, hoje em dia não é uma boa pessoa. Eu tenho, por conta, claro, dessa minha preocupação em dar o melhor para minha filha, eu tenho muito me ligado a isso, né? Eu sei que eu não tô longe de chegar à perfeição e tenho muitos medos ainda, muitas incertezas com relação a como fazer. Mas uma das minhas preocupações é exatamente essa, e por isso é que eu busco ajuda, assim. Mas eu vejo colegas aí que eu já me sinto um pouquinho acima. Recentemente eu vi um pai de um menino. Isso é tão comum que eu vou falar, vocês vão ver. Mas é tão forte na criança que você tem um bebezinho, criança lá de 2, 3 anos, e aí o pai ou até a própria mãe cheirar no pintinho, não sei o que, balançar, o pai pega lá no pintinho, meu filho macho, não sei o que. Sabe? E uma criança até 5 anos não tem a menor noção do que é isso. Então você já está antecipando ali uma informação de sexualidade e de uma forma muito atabalhoada, muito grotesca, né? Que não vai ficar registrado na criança como uma coisa boa. Né? Exatamente. Inconscientemente, mas isso a gente vê, esse negócio de cheirar o pintinho, cheirar a pepeca, vira até não sei uma tradição, né? Não é isso? É bizarro. Essas coisas são bizarras. Não, mas é comum, isso a gente está falando. Eu acho cultural. Eu acho absurdo e embora assim, a minha fala com a minha filha é uma forma que eu estou sendo orientado muito transparente. Até porque o tempo todo com ela ali e tal, e explicar mesmo. Explico, isso é pepeca, isso é pintinho, não sei o quê. Não, isso não pode. Mas assim, alguns comportamentos que são mais ou menos comuns, eu sei que é prejudicial. Então, uma das coisas que isso no estudo da sexualidade infantil é muito questionado, é exatamente isso. A gente não tem noção do quanto isso é ruim para a criança, para a futura adulta, futura adolescente, futura adulta. É esse negócio de estar cheirando, de estar brincando com o órgão, como se fosse uma... Né, tentando passar uma mensagem ali que não é a mensagem que é para aquele momento. Né? Eu mesmo tenho, eu vou dizer para vocês, aí já era para vocês falarem, né? Mas aí eu vou acabar falando aqui. Eu tenho coisas assim da minha infância que eu me lembro, não por parte dos meus pais, mas de um tio que eu me sinto hoje. Tanto que a minha relação com ele, eu tomo bênção, obrigado, assim, mas... Que trauma, né? Mas porque eu brincava com a minha prima e brincava de forma muito, muito pura. Inocente. Nem sabia o que era e ele me despertou para isso. Vou te capar, vou não sei o quê. O que é que ficou? Foi isso, né? Verdade. Até hoje. Até hoje. É trauma de infância. Não me deu qualquer distúrbio sexual, nada disso. Mas me trouxe, assim,
alguns comportamentos com relação a ele, por exemplo. Sério isso. A gente tem que ter muito cuidado. Essa questão, assim, do que tu falou, da questão da criança, né? Que as pessoas ficam estimulando a criança. A sexualização prematura disso. Aí, por exemplo, eu com minha sobrinha, por exemplo, eu percebo assim que a criança é muito inocente, né? Aí a criança ainda mais menina, assim, que eu acho um pouco mais vulnerável do que o menino. Não sei porquê, mas a gente tem essa noção, né? A menina é mais vulnerável. Aí, por exemplo, minha sobrinha, ela tinha o costume de andar no dentro de casa, né? 2 anos. Aí quando ela começou assim, ter uma noçãozinha assim, começava a ter uma noção das coisas, né? Eu falava assim, olha, mãezinha, não pode ficar sem calcinha aqui dentro de casa. Minha filha só pode ficar sem calcinha quando a mamãe tarde ou a tia Anne for banhar minha filha. Porque se não tiver assim, não pode. Enfim, eu falava de um jeitinho pra ela, mas com a mensagem que eu precisava passar. Aí fui perguntar para umas pessoas que saicam, né? Eles disseram que a conduta estava correta. Olha. E aí, hoje em dia, eu percebo que ela mesma tem esse cuidado. Então, faz parte. A orientação que eu recebi, mais ou menos como isso aí. E eu já vi até uma mãe falando com um bebezinho e tal. Mas ela já sabe o mantra também. Eu passei para ela, que são as partes íntimas. Aí ela fala, tá? Quem pode cuidar das partes íntimas. Aí ela fala, já sabe quem são as pessoas. E se alguém vier cheirar, brincar, pegar. Não sei o que você vai fazer? Correr e contar, denunciar. Eu tenho uma sobrinha filha também, de jornalista assim. tem que saber, que é denúncia. Assim também. E aí, o engraçado é que lá em casa é muito homem também. Então, é bom botar isso na cabecinha dela já, sabe? Porque a família ali, a maioria são três mulheres, irmãs, né? Aí eu, minha avó, e o resto é tudo homem. Aí vem mais 3 crianças meninas. Só que elas são criancinhas, então, mas ela já tem essa consciência. A mais nova, ela é a mais consciente. Ela, de mulher mesmo, ela se esconde. Eu vou pro banheiro, eu vou falar assim, eu vou te banhar, eu posso? Tem que perguntar, posso te banhar? Aí eu falei, vou tirar a roupa, tira a roupa. Quando desce a minha cunhada, ela já olha e fala assim, a Juliette vai me olhar nua. Alguma coisa assim, entendeu? Vai me olhar nua. Ela já sabe que não pode. Não é todo tipo de gente. Ela já criou essa entendeu? consciência. Sim, e pra homem e pra mulher. Só que a gente fala assim, mas ela é mulher e tal, entendeu? Pode, se ela puder te ajudar, ela tem que te perguntar se dá. Aí ela pergunta, eu posso me banhar? Não sei o que. Ela tem super consciência. E 2 anos de idade. Então, essa questão da permissão. Sim, tem sempre que tratar a criança, perguntar, olha, posso, com licença, eu posso entrar lá também. A minha neta mora comigo, eu também pergunto, ela está no banheiro, ela fecha a porta. Posso entrar para te limpar? Pode, não sei o quê. Porque teve um caso aí de uma professora, uma auxiliar de uma creche que estava estuprando as meninas. Meu Deus, que absurdo. O menino, tudo. Então tá isso, um negócio. Até uma questão para pais também. Eu vejo isso muito pelo meu tio, que ele pergunta, quando era criança, quando ela era menor, na verdade, a filha dele, ele tinha que trocar ela, né? Que também é um papel de paterno, pai, né? E aí ele perguntava, filha, com licença, eu posso te trocar? Filha, com licença, não sei o quê. Então isso já fica na cabecinha delas também. É importante. Entendeu? E isso volta exatamente ao que a gente estava discutindo. Quando a criança, independentemente de ser menina ou menino, já cresce com aquela consciência do que é das partes sensíveis do seu corpo, as partes particulares do seu corpo, e já sabe identificar quando fugiu ali do limite. Então, se fugiu do limite, não está certo. Se não está certo, é abuso sexual. Então, a criança ela vai adquirindo esse conhecimento com base nessa base que ela já teve de casa. E isso ajuda a evitar muita coisa, inclusive abuso sexual. No caso da minha filha, até os seios, que é peitinho ainda, criança, né? Mas eu já coloco como parte íntima já para ir trabalhando, né? Parte íntima. É isso aí. Não dá as coisas. Só pra gente fechar esse assunto, você tem alguma coisa, Ricole, sobre isso? Não, sobre isso. Mas assim, hoje eu vivi uma situação que eu me coloquei no lugar da comunidade do Wesley, LGBTQI até Z a mais. Aqui eu não tô falando com demérito nenhum. Mas assim, eu me coloquei no lugar naquela questão do banheiro.
banheiro masculino, feminino e o outro ali, alternativo. Por quê? Porque hoje eu estava no supermercado e ela deu vontade de ir ao banheiro. E aí eu fui, né? E tinha lá masculino e feminino. E aí tu vai levar ela em qual? eu entrei no feminino porque tinha a porta fechada lá, mas e aí? No lugar que os banheiros são coletivos. Lá era só para uma pessoa, né? Era tranquilo. Mas e aí? O que fazer? Eu fiquei... e agora? É verdade. Porque não a se mãe vai contempla, acompanhar o filho. o pai, né? Ela vai entrar em qual banheiro? O pai vai acompanhar a filha, vai entrar em qual? Tem isso, né? É porque tem aqueles banheiros da família, né? Não, alguns têm. Alguns têm, Isso é importante. Mas os que não tem, aí? Os que não tem. Aqui, por exemplo, eu só conheço 2 shops que tem. Os outros não tem. Os berçários, é perto dos berçários? Agora, tem berçário. Aliás, tem um que um berçário maravilhoso. Que recente eu fui lá, não dá, nem era pra ir, né? Mas é tão gostoso que... Mas é mais seguro, é melhor levar. Agora, eu não fui sozinho, fui com minha filha. Não, o que eu tô te falando o do Tropical, é engraçado que eles colocaram o de criança... fora do contexto do de adulto. Tem um de criança aqui na frente, tu entra e a porta para os adultos é outra. Tem um primeiro aqui, é muito legal. Na hora que eu cheguei aqui, eu olhei, já entra lá. Porque essa questão, né? Por exemplo, ele com a filha. Aí ele pode adentrar ali sem estar passeando pelos outros banheiros, né? Eu achei legal isso aí. Mas bora aí que eu quero chegar naquele assunto. O seu Cláudio já tá mandando a gente embora, rapaz. Bom, mas aí tu vai dominar. Esse assunto aqui é contigo. Bom, foi só um pouquinho. A última conversa que a gente teve no Sextou com ela, a última entrevistada, que foi a doutora Sâmara Brauna. E ela trouxe... Assim, uma das frases dela aqui. A mulher é presumidamente vítima para a justiça e o homem é presumidamente agressor. Foi o exemplo que eu dei a propósito disso. Foi na questão da medida protetiva, por exemplo. Né? Então, você chega lá e quando há audiência de justificação... O cara já chega condenado. Não, ele senta condenado. Né? E tem pior que a gente... Lá no âmbito da Casa da Mulher, da Lei Maria da Penha, você tem uma premissa. Né? Na justiça você tem uma premissa. Na dúvida... condeno, acabou. Não. Lá na justiça geral, na dúvida, pró réu. Sim. Lá é o contrário. Na dúvida, contra o réu. Então, ou seja, não tem prova suficiente, mas aí tem uma dúvida. É homem. É homem, pronto, já é homem, já é agressor. E na audiência de justificação já tem realmente. Você senta lá, já esse entendimento, condenado. Né? Então, assim, quando ela traz a proposta da comissão do homem na OAB, ela disse muito bem claro aqui, eu não defendo o homem, eu defendo a lei. A lei. E na lei existe sim a previsão de que o homem é vítima de violência, né? De homem, de mulher, de quem quer que seja, é vítima, sim. Por que não? É vítima, inclusive, de violência psicológica. Existe a previsão na lei. E aí, ela, em um dos casos, ela demonstrou que o próprio Ministério Público, a própria Justiça, já emitiu parecer. Não, o homem não tem violência psicológica, não. Né? E o interessante é que a lei diz assim, que perante a lei somos todos iguais. E por que compartimentar a lei, né? Assim, lógico, tem casos e casos, né? Mas, assim, se por exemplo, o homem tá, digamos assim, numa parada de ônibus, ele sofre um assalto. Uma mulher assalta ele reage, bate nela, ela acaba morrendo, ele vai ser julgado pelo quê? Feminicídio. Ele não vai ser julgado por legítima defesa. Foi quando ela tratou da questão dos dados, né? Ela questiona muito os dados. Então, assim, a gente não sabe. Hoje, homicídio é homem matando homem. Mas se por acaso acontecer, aí tudo vai para o feminicídio. Né? E, assim, uma vez uma coisa me chamou muita atenção. Eu tenho uma amiga, assim, colega de colégio, que ela é feminista. E ela disse para mim, Janaína, eu defendo as mulheres mesmo elas estando erradas.
Aí o cara que doidinho, aí eu fiquei pensando, eu digo, mas gente, como é que eu vou defender alguém errado? Isso aí não é defesa. É não antiética também. Isso aí não é sororidade, isso aí é crime, é sem noção, um negócio assim, né? Doido. Aí, resultado, a gente vai pra internet. Quando o cara bate na mulher, a Maria da Penha é crime. Quando é a mulher batendo, faltando matar o caboclo, é meme. Entendeu? São situações que a gente não entende aonde é crime, o direito do cara reagir, como a doutora estava falando também, né, Matias? Que ele até nem quer reagir porque ele se torna chacota. Acabou que tu tá chorando, tu tá apanhando de mulher, não sei o quê. Tu tem fácil aí aquele vídeo que circulou, no caso da Botica, lá da briga, tem ele fácil aí. Ele é um exemplo disso que você falou. Né? Foi o que acabou se recorrendo ao suicídio, de acordo com as informações que a gente tem, e que ele tem a própria advogada dele falou, a gente comentou passando lá no dia da entrevista com a Sâmara, mas assim, ela vai para cima dele. Sim. E todos os funcionários acompanhando. E foi pra cima dele porque ela pegou o celular dele e viu umas coisas. Já é um crime ali, né? Invasão da privacidade. E aí só que ela vai pra cima dele pra, tipo, forçar com que ele reagisse. E ele não reagiu. É um exemplo clássico desse aí. Né? Eu acho que... Aquela questão você vê uma ex-paquita que forjou, ela brigou com o companheiro e tal, e ele não queria mais ela, era uma confusão. Ela foi para a porta lá do condomínio dele e tal, aí chegou, ela se arranhou todinha. Pegaram uma câmera externa, ele ainda foi para a delegacia. Mas aí depois pegaram uma câmera externa mostrando ela se lesionando para dizer que foi ele, entendeu? Então são coisas assim, gente, é um absurdo. O cara já chega lá condenado. E quando é aquela questão do estupro, que ela falou que o cara não queria, a mulher despachou ela foi lá e denunciou ele de estupro. Gente, se um cara desse cai num negócio desse lá... Mas é estuprado, pegar doença... Tu é doido, o que você falou aí, ó, tem um exemplo aí, o Cláudio conseguiu pra gente. Tá aqui, ó. Eu vou lá de tempo. Eu faço questão. Seu agressivo. Alguém pega esse celular desse vagabundo. Não. Ele não vai destruir. Alguém vai trocar em mim, pega. Não. Gente, vocês não vão me proteger? Não, Maria, não é isso que Rafael quer. Eu sou dono de metade sem Não é, caralho. Sou. Não é. Dona Maria. Seu imundo. Seu imundo. Gente, tira a porra do celular desse filho da puta. Tira! Eu não vou! Pega a porra do celular! Eu vou tirar. Essa empresa Não é. Bora parar com isso. Vamos resolver as coisas mais... Eu não tenho que resolver com esse vagabundo, porra! Alguém pega esse caralho, porra! Não faça isso. Mas o celular é dele, a gente não pode pegar o celular. Não faça isso. Me dá esse celular. Tu não vai destruir. Tu tá pensando que é o quê, seu merda? Dona Marina, por favor. Porra nenhuma, vagabundo. Dona Marina. Não vou. Pare com isso, Dona Marina. Pare com isso. Não, Dona Marina. Dona Marina. Todinho, vagabundo. Não, Dona Marina. Não faça isso. Faz isso, mas não faça isso. Solta ele. Gente, tira a porra desse celular! Dona Marina, isso, por favor. Gente, ele vai usar a minha imagem. Não, ele vai usar! Não vai. Era isso que ele queria. Calma. Solta. Calma. Porra! Tira, porra! Calma. Não tem calma! Solta, Tem o que ele tá fazendo, gente! Para! 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 É isso que ele quer! Agora, pera! Eu não falo que vai fazer isso. Não! Não deixa esse vagabundo aí! Não deixa! Por favor! Aí é aquilo que a gente falou, né? Existe muita forçação. Existe. A mulher normalmente, muitas fazem isso, de tentar forçar que o homem reaja. Nesse caso aí, acho que ela nem estava pensando nisso. Ela estava atacando e ele é que estava tomando todo o cuidado para se proteger, filmando vocês ali. Não vão me proteger.
E aí, mas assim, são vários os casos que a gente tem de tentativa de usar a justiça. É isso que a doutora quer implantar, é algo, como tu já falou, já existe, gente, é só colocar em prática, não vai mudar nada. Absolutamente nada. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas têm que parar de sensacionalismo, têm que parar de mimimi, de vitimismo. Tu não defende as mulheres. Não é questão de defesa, gente. A justiça está aí para isso. Mas vamos ser justos. Eu não vou porque eu sou mulher. Eu sou mãe solo, eu sou vó solo. Que porra é essa, rapaz? Eu sou vó. Eu sou mãe, não existe isso. Ou eu estando com meu marido, ou eu não estando. Eu sou mãe, eu sou vó, isso não existe. Ou tu tá só acompanhado, só é isso. Então, vamos parar dessas coisas, porque isso aí causa, como é que se diz? Desunião. Né? Nessa questão da gente mulher com mulher, causa desunião. Às vezes eu fui comentar uma vez, eu até citei aqui, fiz uma pergunta, gente, mas por que será que eu fiz uma pergunta, que a maioria das feministas são lésbicas? Gente, uma menina que estudou comigo pegou este comentário e jogou no grupo dela de lésbica. Quando eu me vi, eu estava dentro deste grupo, não sei o que fazendo. Se vira! Berlinda, e a mulher, olha, foi ela, foi não sei o quê, retrate-se, não sei o quê. Eu disse, gente, eu fiz só uma pergunta, não sei o quê. Porque você é filha do Satanás, você não sei o quê. Eu digo, minha casa, toma lá no teu grelo duro, te lascar pra feia, vai pintar esse cabelo, cão, vai depilar esse cabelo. Eu fiquei logo, foi louca. Eu tô me breve aqui agora. Mas assim, sabe, são situações, a gente não vai falar nada, a gente tá numa berlinda, sabe, assim, não pode, gente, vamos. O teu direito, meu pai é promotor de justiça, minha mãe é advogada, ela diz assim, o teu direito começa quando termina o do outro e vice-versa. O teu termina quando começa o do outro. Então, não tem para que a gente tá brigando, ou então tá dizendo... Se compartimentou. Mulher branca para cá, mulher negra para cá, a questão dos homossexuais para lá, os negros, e todos, tu podem ver, o pessoal quer que todos nós sejamos inimigos. E as coisas não são assim, gente. A gente vive numa sociedade. A gente tem que conviver, respeitar. Rivais, né? A gente sabe que tem causas e causas, mas eu acho que é o excesso da militância. Tudo em excesso. O excesso da direita, o da esquerda, do centrão, tudo. A mamãe já dizia, tudo demais é sobra. Sim. Não é? Então, essa questão, por exemplo, até falava, gente, antes disso, olha, eu tinha... Acho que 11, 12 anos eu presenciei... Vou falar. Presenciei minha irmã brigando com o namorado, tal, aquela coisa, e ele falando, não faz isso, tal, aquela coisa, e ela batendo nele mesmo, fazendo não sei o que. Cara, ele se virou, deu um tapa nela. Meu Deus, tu me bateu na frente da minha irmã. Eu disse, minha irmã, ele se defendeu. Tu tava... Eu tinha 11 anos, gente. Eu disse, não, mas eu vi... Ele tá todo rasgado, aí a roupa toda rasgada, tu tá me entendendo? Até pra dar aquela... Aí lá, porque não sei o que... aquilo ali ficou na minha cabeça. Gente, imagina, eu com 11, eu tenho 49, aquilo já ficou assim na minha cabeça. Gente, se eu fosse uma delegada, na hora que chegasse um caso assim, primeiro eu ia perguntar na vizinhança, vocês conhecem esse casal? Como é que ela trata ele? Que não sei o quê. Porque, gente, imagine, o cara chega em casa, meu corno. Tu não presta, tu é um vagabundo, derruba até um macho aqui dentro, eu não sei o que, não me pega, não me trisca, começa a tá dando, né? O cara vai reagir, às vezes, um empurrão que dá, lá vem polícia, lá vem menina, é maluco. E tem um outro caso, assim, só para fechar agora, que a gente até nem tratou no sexto passado, mas é importante. Mas o Wesley deu uma pincelada na outra pauta que a gente estava tratando. Essa questão da criança masculina e da criança feminina, da menina e do menino. O assédio a elas. Sim. Se o homem assedia ou faz alguma coisa com a menininha, isso é abuso cadeia sexual, na hora, abuso sexual. E tá certo, sim, com certeza.
Mas se a mulher faz com a criança, com o menino, não tô falando de criança infantil, eu não quero falar da infância ali, tô falando de adolescente e tal. Aí é estímulo. Porque a gente tem vários casos. Não, é estímulo. O viril, não sei o quê. E se o menino for reclamar... é viado. É viado. E aí é onde tá errado, né? Cadê? Aí a violência psicológica. Pois é. E aí? Como? E aí, vocês? É crime, gente. É crime. E além disso, o mesmo... Vamos descer um pouquinho. Isso que talvez aconteça, que acontece muito, principalmente nas famílias de condições menores, de assediar crianças, dos homens, não sei o quê. Já tem a coisa da denúncia, mas eu não vejo isso de jeito nenhum. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não me lembro aqui de uma denúncia de uma mulher que tenha feito isso com uma criança, com um menino. De uma denúncia. E isso deixa traumas para a vida toda. Com criança. E isso deixa... Não é... os homens acham que não. Tu conversa com um homem aí e diz, não, eu fui assediado pela minha tia, foi onde eu me descobri, macho, não sei o que, é nada. Não incentiva a comer as empregadas. Pronto. O pai leva quando tá na puberdade, não sei o que, leva pros puteiros, pro cabaré, pra tirar os cabaços. Meu irmão... É complicado, é uma coisa assim que... Tá certo isso? Tá erradíssimo. Mas a gente esbarra numa questão cultural, né? Entendeu? Misógina. E aí a gente quer menino novo. Misógina e o outro termo lá, o contrário. Porque isso é o contrário de misógino. Misandro. Isso é misandro. Isso. Mas se for falar isso no meio de um monte de macho, eu não sei que tu é com a lira. Mas aí é que tá. Aí é que as discussões precisam sair. As discussões precisam sair de dentro da caixa da questão ideológica, da questão da militância. E tem que se discutir isso seriamente, com amparo. Visando a questão das leis e visando a questão da psicologia, dos traumas que podem ser gerados a partir de uma situação como essa. Porque o povo fala muito em respeito, mas eles falam em respeito dentro da caixinha deles. Da caixinha, isso é verdade. O que é respeito pra mim, o que me convém. Isso, entendeu? Tipo assim, a respeito daquilo que eu defendo. Fora daquilo, a afronta, desrespeito. Não, gente, a gente tem que aprender o seguinte, o que é bom para mim não é bom para ti e vice-versa, né? Não? Mas assim, vamos respeitar, olhar com outros olhos ou colocar na questão do se colocar da empatia, se colocar no lugar do outro, né? Dessa questão de ver o que está acontecendo. Não, rapaz, se fosse comigo, se fosse com um filho meu, no caso de um homem, se fosse... Então, assim... Respeitar é obrigatório. Não aceitar, aí já é a questão de ideologia, de opinião, que a gente... são os debates que a gente estava tendo aqui, quem está quase se matando no começo, que não sabe. Se tivesse gravado. Vocês eu aqui correndo. Aí eu tava igual aquele mesmo. Mas é bom. Mas isso acontece muito com jornalistas, esse debate desse nível aí. Enfim, é isso aí, ó. Hoje sextou com as pratas da casa. As pratas. Uma prata, 2 pratas, 3 pratas, 4 pratas. Parece 3 tigres. Que é isso? Trava a língua. 3 tigres para 3 tigres. 3 tigres para 3 Muito bem. Obrigado, meninas. Todas vocês. Obrigado, seu Matias. Estaremos de volta na próxima sexta, com o Sextou com Elas, depois de um sextou totalmente diferente, que foi hoje com as pratas da casa. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Valeu. Acabamos de apresentar Sextou com Elas.